vamos pra Premier League, que foi resolvida no dia de ontem. Ontem que já começou com os rebaixados já rebaixados, né? Já começou com o rebaixamento já resolvido, mas que a briga pelo título estava em aberto. Coloca aí pra gente, Muniz, a Premier League, porque a gente teve... Ontem eu assisti o Mosaico, tá passando 4 jogos, mas eu tava assistindo Arsenal e City, mas aqui acabou muito rápido, né? Com 1 minuto acabou e com 15 jogos já tinha terminado lá pro... Foi foda, é absurdo. Ah, o terceiro gol? Ah, vai ser do Ah, Chelsea. tá. Não, é que eu nem vi o jogo do Chelsea. Caralho. Eu nem vi o jogo do Chelsea. Nem vi o jogo do Chelsea. Eu tava vendo só City Arsenal. Foi os únicos jogos que eu prestei atenção, foi City Não, Arsenal. foi legal a Premier League esse ano. É Não, mosaico, eu tava né? no Mosaico, mas eu não tava olhando a parte de baixo, que era Tottenham e Chelsea, eu só nem tava olhando. Mas o do... Qual foi o West, irmão? O golaço que esses caras fizeram. Dodge Bike do Kudus. Não vi. Cara, quando eu tava... Do City, pô. Eu sei, mas é que eu saí do jogo. No 2x0, eu falei, acabou a Foi graça. pica, foi pica. No 2x0, eu falei, é porque eu tava esperando assim, será que vai ter um momento? Vai ter toda uma emoção, tipo, o Arsenal abre 1x0, aí fica, aí o City ali e o West Ham segura. Não, o Arsenal começou e não perdendo sei. ainda. Eu vi. O Arsenal não só começou tomando 1x0 do Everton. Eu vi o Muniz falando comigo, ele tem que acreditar. Eu falei, E foi o que eles publicaram. O Arsenal publicou assim, não, estamos still believing, não sei o quê. Aí começa o jogo, não produzindo muito contra o Everton e toma o gol, mas poderia ter tomado gol antes, inclusive. Teve umas 2 chances do Everton que podia ter tem mamado. que bater palma pro Everton também, né? Não, mas o Arsenal foi fraco. Foi fraco, Não, foi o fraco. O Arsenal foi fraco. Em nenhum momento, Tá. eu Tá sendo afirmo, campeão. em nenhum Em nenhum momento momento tá sendo ele entrou, campeão. tipo assim, vou Mas fazer o tipo, meu não é, e vou esperar Não é um lá. bagulho assim, comecei Tá o jogo. ligado? Não O que o teve Arsenal isso. tinha que ter feito foi o que o City fez. Entrou no jogo 1x0. Macetou, Vamos exato. botar pressão Entrou nos Mas eu caras. totalmente esperava mais do West pussy. Ham também. Nossa, o West Ham ficou nas Não, cordas. cara, foi inacreditável. Assim, o nosso mano Phil Foden jogando muita Então, bola. e a gente tem que muita falar umas bola. situações aqui, vamos lá. Vou começar de baixo pra cima pra gente já que falar. pariu. Ó, Luton Town, Burnley e Sheffield. Burnley e Sheffield já subiram rebaixados praticamente, porque começaram sempre muito mal, não tiveram em um momento O Luton fora. Town brigou, o Luton né? Town lutou, brigou. Desce aí, Muniz, pra E gente, no por favor. final da temporada, na penúltima rodada que ele caiu. Foi, na penúltima rodada. E tem que bater palma, né, ô, gente? O investimento do Luton Town era o menor dos 3. Menor de todos. Era. Não, menor dos três, 20. eu falo dos 3 pra brigar pra É o cair, menor né? dos 20. Ele era o menor. E de uma maneira geral, foi muito legal. E foi legal tê-los, porque é aquele Sim, estádiozinho sim. raiz. Estádio raiz pra Complicou caralho. pro Arsenal, complicou pro até pro Liverpool, City, pô. complicou pro Assim, City. perdeu, mas... mas complicou. Mas foi um jogo mais difícil que o Fluminense. E foi mais difícil que o Burnley, foi mais difícil que o Isso, Sheffield. sim. E de uma maneira geral, por exemplo, o Sheffield tomou 104 gols. Jesus Cristo. Menos 69. 104 gols. O Luton Town ainda fez 52, 104 gols. E de uma maneira geral, o que eu queria falar desses times aí já caíram, vão subir 2 times. O primeiro, Ipswich, o primeiro Leicester, tá de volta depois de um tempo, depois de um ano, né, só. E o Leicester, Campeão. ou seja, campeão, não sofreu tantas Fez o que tinha mudanças que ter feito, econômicas, né? E o Ipswich Town, que não subia depois de muitos anos. Inclusive, vou falar sobre isso. Geral tá de olho no Makina, Kieran Makina, que é o técnico do Ipswich Town. Máquina. E agora, Caio, O quê? final de semana que vem, pra quem não gosta, tem dois jogos muito legais. Manchester City e Manchester United, final da FA Cup. Final da FA Cup, é verdade. E O quê? Championship! Leeds e Southampton. Nossa, bom jogo, Essa é a hein? final. Bom e jogo. podem voltar depois de cair também. Não, pra quem não tá ligado, tem entre os dois as últimas 2 vagas, né? Na Championship, na Série B da Premier League, eles jogam um jogo entre si pra ver quem sobe. Acontece isso também na Série C do Brasileiro. Série C do Brasileiro tem esse playoff pra ver quem sobe. Os 4 brigam, o Leeds ganhou de 4-0 e o Southampton de 3-1. De West Bromwich, esqueci o outro, e vão jogar a final Leeds e Southampton, que estavam na Premier League até outro dia, né? Sim, tava na última temporada, né? Aí, o Leeds. pra eles ótimo também, e vai ser isso, né? Vão se matar pra ver quem vai ganhar 100 milhões de reais, o jogo mais caro do mundo, né? 100 Que milhões loucura. de libras. É 100 milhões de libras. Tipo assim, porque... Que é o valor de você ou você estar ganha na Premier, a né? cota, ou você tá fora, né? Caralho, é isso. muito louco. Muito louco. E a outra coisa legal da Premier League, que eu vi que saiu uma parada de Playoff é muito direitos maneiro. dessa temporada. O primeiro colocado, que foi o que mais ganhou, porque também ganhou não só por premiações, mas também de jogos de TV, que foi o City, ganhou 171 milhões, mais ou menos. E o Burnley e o Sheffield, que foram os últimos,
e o Luton Town, mais ou menos, ganharam 110 Caralho. milhões. Ou seja, a diferença de 1 vezes 6, os caras, 1,6, né? De muito bom, muito próxima, sim. que é também um dos grandes fatores da Premier League ser a melhor liga do mundo e mais competitiva, porque ela dá dinheiro e dá acesso a todo E mundo. não ganha nenhum campeonato europeu. Mas tipo assim, se você fizer direitinho, você dá oportunidade pra todos disputarem, E né? não ganha. E não tem um ganhar europeu, isso é verdade. E aí, subindo rapidinho, Nottingham Forest, Murilo ganhou o melhor jogador do Nottingham Forest da Verdade, temporada. eu vi. Muito legal, achou que não tem que ficar, Mano, tá? o Everton Acho se que tem- salvou. Acho que não tem que ficar, acho que tem que pegar o Murilo, alguém quem quiser. O Mas você Bra- acha que ele vai pra segunda prateleira ou já vai pro Não, Big acho Six? que ele vai pro Big Six. É o Big Six? É, Um Tottenham da vida? o Brentford fez uma temporada irregular demais em relação ao seu técnico. Conseguiu se segurar muito bem, que é um time que contrata muito por scout, Caio, Uhum. né? Ele é tipo Moneyball, viu, gente? Pra quem já viu o filme, o Brentford é mais ou menos esse time. Entendi. O Everton, que sofreu a punição, se Sofreu fudeu. várias punições, coitado. Tomou de 10, depois menos 5. Recuperou, depois tomou de novo. Mas se tivesse menos 5 ainda, não cairia. Não cairia, não, então, foi bem, foi bem. temporada Cara, temporada pica heróica, do heróica Everton, do Everton. porque é um time que ia ser vendido pra 77 Partners. E não foi, a Premier League barrou. Barrou, isso, E graças a Deus, né, pro Everton. Sorte pro E Everton. tem que ver como é que vai ser essa Mas os situação caras mais iam pra comprar frente. falindo, né, mano? Que Não, loucura, os ainda caras bem tão que nem aí. barreira. Estão nem aí. E aí pode subir mais um pouco, Moods. Wolverhampton, João Gomes fez uma pura Cara, temporada. Vamos falar do Chelsea, sobe aí Fulham. pro Chelsea. Porque, pô, E aí só uma decepção, né, Caio? Manchester United e o Newcastle. Eu esperava mais dos dois, tá? No Manchester United não esperava tanto, não. Eu esperava mais dos dois, porque o Manchester United terminou a temporada passada em alta. Sim, indo pra terminou em Champions. alta, tudo bem, terminou Todo em mundo, alta. Caralho, jogando Fez muito a Champions bem, lamentável. mas muito mal, Eric Ten Hag perdeu o elenco. Agora vai ser uma loucura, acho que não vai ficar. Newcastle, temos que falar de Isaac e de Bruno Guimarães, os melhores jogadores do time. Isaac até concorreu aos melhores da Premier League, mas abaixo, e entendeu que pra disputar na prateleira de cima precisa dar um passo a mais em relação a alguns jogadores, principalmente jogadores que decidem jogos e defensivamente. Tem jogadores que erram demais, o Burn, o Char. Então, assim, tem que ter jogadores que possam errar menos e estar em outra prateleira pro Newcastle subir uma a mais. Mas Cara, vamos falar dele. Então, o Chelsea, que assim, ficou meio de tabela desde a temporada passada. Fez a temporada inteira no meio de tabela, a temporada passada. 12º, acho que virou a temporada em 12º. Aí fez o primeiro turno inteiro no meio de tabela, fez metade do segundo turno também no meio de tabela, e esse arranque final que nos levou pra E foi, eu Conference acho que League. o quarto do segundo turno, atrás de City, Arsenal, Liverpool e o Aston Não, Villa. foi um segundo turno muito forte. Principalmente essa reta final, esses últimos 10 Mas jogos. vamos falar do Chelsea, né? Vamos falar do Cole Palmer. Com o Palmer, sim, Inclusive, sim. No vídeo que eu fiz, essa temporada... Ele é vice-artilheiro? Ele é vice-artilheiro? Não, é não vice-artilheiro? sei. Deixa eu ver aqui. Ele é Premier vice-artilheiro. League. Haaland, Cole Palmer e Isaac. E lembrando, Caio, Cole Palmer, ele não é só o vice-artilheiro, tá? Ele tem 10 assistências. Ele é o ele tem 11 assistências. Ele é o vice-assistente também da temporada. Caralho, não. Pra cara, mim, eu publiquei lá, o melhor jogador da temporada. Melhor jogador da Premier League, você acha que foi ele? Eu coloquei isso. Pra mim, ó, Briga com o os Foden. 3 melhores jogadores. Foden, Rice e o Cole Palmer. Inclusive, o vídeo que eu postei foi no sábado, pra não ter que falar quem ia ser Entendi. campeão. Por quê? Vamos lá. O Foden. Ele foi o jogador mais importante do City na temporada, não só da Premier League, na temporada também pegando Champions League. De uma maneira geral, o Foden, ele... E assim, gente, acho que tem super debate e tá tudo certo. Eu entendo quem vota no Foden, porque o Foden brigou pro título E ganhou. e foi o Fez principal. gol do título, Foi o caralho. principal jogador, principalmente sem Haaland e De Bruyne. Porra, mas Matheus, então... só que o artilheiro do time é o Haaland com 27 gols. E o Foden, ele tem pra quem tocar a bola. O Cole Palmer, na minha opinião, não tem. Não tem ninguém nem pra tocar a bola pra ele E lá. o Foden fez 19 gols. Tipo assim, temporada fantástica, gente. Eu acho que ele tem que estar na briga e eu acho super justo. Só que eu quis fazer de uma situação diferente. Eu não quis pegar o resultado esportivo também, eu quis pegar individualmente. Não, mas se você pensar aqui, influência no time, o Cole Palmer foi mais Então, influente. e aí eu vou foi chegar mais nesse influente. ponto. O Tom Foden foi muito pica, ele foi, tá super justo o prêmio, e eu entendo porque eles também gostam de dar o jovem, né, e o Cole Palmer ganhou do jovem pra dar aquele prêmio de consolação, né. Sim. Mas aí, em segundo lugar, o Rice. Mas por que o Rice, Matheus? Porque a gente falou, caralho, 120 milha, como é que vai ser? E o filho da puta respondeu e correspondeu. Foi a única mudança praticamente do Arsenal da última temporada do time titular. Jogou os 38 jogos, Caio. E eu fiz, no vídeo que eu fiz em relação à temporada passada e essa temporada, o Rice diminuiu em 35% o número de gols sofridos do Arsenal. Que Isso doideira. são 15 gols.
Até a 37ª rodada. 15 Caralho, gols. um terço dos E gols. ele foi mais de o um terço único dos cara gols. diferente, a defesa era a mesma. O resto era praticamente o mesmo time. Nossa. Ele ainda fez 7 gols pro primeiro Aham. volante e 8 assistências. Pô. Pra mim, a participação dele pro crescimento do Arsenal é maior do que a do Foden pro crescimento do City. Então, individualmente, o segundo colocado pra mim é o Rice. por causa Eu desse concordo sentido. com esse top 3. E, primeiro lugar, Cole Palmer. Por que Cole Palmer? Primeiro, é o segundo jogador da Europa com mais gols, ou participação, melhor, maior participação de gols na temporada. Gols e assistência nas Aham, ligas. Que lógico, eu tô entrando, principalmente, eu falo de Vini, e Vini ele perde por Vini, e ele joga Só em segundo. ligas, você fala, né? Assim, o Kane tem mais, né, assim, mas na situação geral, o que eu quero dizer é, o Cole Palmer, ele tem 42% das participações de gols do Chelsea na Premier League. É quase Nossa. metade dos gols do Chelsea da Passam Premier League. pelo pé dele. Passam por ele. Ele fez o Chelsea brigar pra uma Europa League que era bizonhamente Não, a temporada já tinha acabado. Longe. Ele faz essa temporada, ele pega o Já segundo tinha turno, acabado, mano. arranca, Muito louco. joga demais, participa muito de gols, de assistências, resolve quando precisa, faz um 4x4 com o City, jogando pra caralho. Eu acho que ele foi um cara fundamental pra esse Chelsea. E o Cole Palmer, na minha opinião, eu acho que ele pode segurar o Pochettino. E de uma maneira geral, Entendi. pela temporada, Verdade. lógico, pela recuperação. E a última coisa, a contratação dele ninguém falou muito. Não, ele saiu veio como refúgio do City. aqui, Sim. vai resolver aqui. O cara foi o principal jogador. Todo mundo falou mais dele aqui. Caicedo, que Enzo Fernandes, Mudryk, que todo Jackson, mundo. que Sterling. Então, assim, o moleque que chega, chama a responsa, resolve e vira o principal jogador do time, a gente tem que respeitar muito. Porque, Matheus, mas ele não brigou pro título. Realmente, ele não brigou pro título. Mas ele fez ele deu pro Chelsea uma competição europeia. Que provavelmente uma Sim. conferência que E vai bater ser ali. campeão, pô. E, de uma maneira geral, ele ainda conseguiu, Caio, participar de mais gols que quase todos os outros jogadores que tinham muitos caras Sim. ao seu redor. Aham. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar muito sobre esse moleque. Acho que a gente vai falar muito sobre ele no futuro. Olho nele. E o Chelsea, claramente, já tem alguém pra desenhar o futuro em cima, né, Caio? Todo mundo já sabe que ele vai ser agora o é ele, né? próximo cara e não vai ser esses outros jogadores. Então, vamos ver como é que vai ser. O Pochettino deu uma entrevista essa semana sobre o Chelsea. Então, só por isso que eu quis falar. E só um parêntese. Eu deixei observações pra... Temos que falar sobre o Odegaard, jogou demais, maestro, craque, jogou muito, também tá nessa briga pelos melhores. O Isaac foi muito bom, ali do West Ham do Newcastle, e o Watkins. O Watkins fez o Aston Villa ir pra Champions League, 19 gols e 12 assistências na temporada, e 3 assistências na temporada, uma temporada absurda dele, ninguém falava muito dele, e ele levou esse Aston Villa a nossa Champions League. Sobe ele, Agora sobe ele, falando mostrar. do top 3, Liverpool. Esperava um pouquinho mais na reta final, deu uma... Também, né? mas você viu a entrevista do Guardiola sobre isso? Que Não legal. vi. Ele falou, caralho, vocês estão falando que a temporada do Liverpool foi pífia, né? Assim, tipo, pelo final e tal, todo mundo, tal, ele. Vê lá os gols. Todo mundo, como assim? Vocês vão falar, o Klopp não brigou. Ele falou, pegue os últimos 7 jogos do Liverpool. Vêem todos os gols que os atacantes erram. Aí é foda. Ele Aí, falou, cara, o Klopp fez aquilo no dia, né? Ele falou assim, cara, é um absurdo. Ele falou, um absurdo. Não é porque não construiu, não é porque não jogou bem, é porque não guardou, não foi eficiente. Aham. E a eficiência, ele falou, e a eficiência na Premier League, gente, ela tira título. Tira. O Arsenal perdeu um jogo pro Aston Villa em casa de 2x0 e perdeu o título, pô. 91 pontos o outro fez, ele podia fazer 92. E foi dos últimos 8 jogos, ele perdeu o único jogo que ele perdeu o título. E o que eu quero dizer é, o que o Guardiola fala é, a temporada do Liverpool foi fenomenal. Se o Foi, Darwin pô. Nunes não erra gol, se o Salah não erra o gol, se o Jota não erra o gol, se os caras não erram o gol, ele falou, o Liverpool era o campeão, porque a gente estava atrás do Liverpool. Só que a grande situação é, como é que você vai culpar o treinador nesse sentido? Ele falou, sim. o trabalho é muito bem feito. E também acho que já claramente teve um desgaste do Klopp com o Salah, que teve aquela briga Aham. e tal, mas enfim, se amam e vão sair bem, mas pra mim o grande asterisco. Teve uma briga provavelmente muito feia com o Darwin Nunes. O Darwin Nunes não bateu palma pro Klopp naquela entrada. Caralho. Foi o único jogador que não bateu palma. Parece que na pré-eleição ele também não bateu E palma. é o não que ficou tava. menos tempo também, né? Apagou todas as fotos do Liverpool no Instagram. Que isso? E a grande questão é, o Arne Slot, que chega, que é o próximo técnico, vem e quer contar com o Darwin Nunes porque gosta muito. A situação é,
claramente o Darwin Núñez se mostrou psicologicamente abaixo de outros jogadores pro nível que ele tá de futebol. Ele é bom, ótimo jogador, pode virar uma superestrela, mas psicologicamente talvez esse passo que falta é o psicológico. E erra muito gol, mas participa de muito de gols. E o psicológico dele é bem abaixo. Tem que ver como é que vai ser isso pra próxima temporada. Mas a despedida do Klopp foi linda, foi muito legal. O Klopp é um cara... O Guardiola falou também sobre isso. Ele falou, cara, foi meu principal adversário na carreira. Talvez... Ele falou, gente, é um cara que virou uma lenda do Liverpool. E ele falou, e eu concordo plenamente, O Klopp, diferente de todos os outros técnicos que eu já enfrentei, ele falou assim, eu não conseguia, muitas vezes, achar um jeito de encurralar e um defeito na formação dele. Ele falou, foi o único que eu não consegui achar. Muito doido. Muitas vezes. A gente ganhava ou perdia jogos dele, mas eu não conseguia encontrar onde eu ia achar o erro ou o porquê que aqui não tá errando. E outros técnicos a gente consegue. E no Klopp eu não consegui. Ele me fez evoluir muito como treinador. Se a gente chegou a 91 pontos, a 6 títulos, ele falou assim, é por causa do Klopp. E com certeza que ele me claro. fez muito disso. Claro. A gente perde títulos pra ele, a gente perde Champions League pra ele. Mas de maneira geral, ele falou, eu nunca vi nos últimos anos, ele falou, um treinador que se identifica tanto, não só com o time, mas com uma torcida, com uma cidade, que Jürgen Klopp. Ele falou, cara, ele é um torcedor, a personalidade dele é a personalidade do torcedor do Liverpool, esse encaixe, esse match é muito perfeito. E ele falou, cara, não tenho o que dizer, ele é uma lenda igual o Bob Paisley, igual o Shackling, então assim, que são dois treinadores, jogadores que foram lendas do Liverpool, então ele tá nesse patamar, a gente tem que bater palma e espero que a gente seja amigos também, porque ele gosta muito e ele já falou que tem da ótima relação. E o Liverpool é mais ou menos isso, né, Caio? Sim, mas e o Thiago Alcântara também vai sair. E foi... Cara, foi uma boa despedida. Assim, seria legal o Liverpool terminar campeão, mas eu prefiro que seja o City do que o Arsenal. No final, eu prefiro que seja o City do que o Arsenal. O Arsenal dessa vez nem foi pipoqueiro, a gente não pode nem falar como foi na temporada passada, que ele dependia mais de si, que ele liderou a todo momento. Nessa temporada aqui foi mais ali uma dança das cadeiras, né? Tanto com os três, e depois no final ele ficou só entre o City e o Arsenal. Mas no momento que ele não dependia mais de si, ele fez a parte dele, né? Talvez o problema do Arsenal seja esse problema, de... Quando depende de si, ele não faz. Quando ele não depende, ele faz a parte dele. Mas é muito foda, porque se você pegar a temporada do Arsenal, Caio, olha lá. Não, ele foi bem. Melhor ataque, melhor defesa. Geralmente a campanha E do não título. não só isso. Segundo melhor ataque, melhor defesa, não perdeu pro City. Não perde no confronto direto. E você viu a entrevista do Rodri? Não vi. Ele falou, o Arsenal perde o título quando eles vão jogar contra a gente e faz o Stop the Bus. Ué, porque eles não ganharam o jogo, né? A gente nunca faria isso mesmo. Aham. Falei, Tipo, beleza, porque os não, caras... mas foi mais de mentalidade, Sim, né? sim, mas o ponto é, tipo, beleza, porque aí se eles jogam mas, pra assim, ganhar o esse ano jogo... a gente não pode falar que o Arsenal pipocou. Não dá. Esse não foi pipoqueiro. Porque se você fala, cara, não perdeu os jogos pro City, pô. Não perdeu pro campeão. Então, assim, no sentido de, eu tô brigando com esses caras. Eu tô 2 pontos dos caras e eu não perdi contra os caras. Então, assim, o que eu podia fazer contra os caras, eu fiz. Eu posso ter deixado... Foi o que aconteceu, né? Deixei pontos no caminho e pontos corridos é isso. É isso, pontos corridos é isso. Não tem muito o que falar nesse caso, né? Mas... Foi muito mais uma... Isso, foi o pontos corridos sendo pontos corridos. Foi pontos corridos sendo pontos corridos. E o Guardiola, sendo maníaco, sendo um louco. O cara ganhou 6 títulos dos últimos 7. Isso é muito... Cara, a gente para pra pensar que você não tem aquele... Gente, primeiro tetra em... Na mais 100 história. anos. Na história. Primeiro tetra da história.